Olá, saudações a todos. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o treino de marcha no pós-operatório de ligamento cruzado anterior do joelho. Então, qual tipo de muleta utilizar, quanto tempo, como fazer os ajustes necessários, o que os estudos nos dizem e como realizar o desmame de forma a preservar a integridade pós-cirúrgica da articulação. Bem, no caso do pós-operatório do joelho, o tipo de muleta que nós temos para utilização do paciente basicamente é a muleta canadense, aonde nós temos essa pegada na muleta, ok? Então, ela tem um apoio na região do antebraço e se dá o apoio anteriormente desta maneira, tá? Então ela tem uma fixação em antebraço. Essa é o que nós chamamos de muleta canadense. E nós temos também a muleta que nós chamamos de muleta axilar. Deixa eu deixar as duas aqui. Que a muleta axilar é essa que nós temos o apoio na axila, ok? Na região axilar. Tudo bem? Então ela tem um gripezinho aqui pelo lado e ela encaixa na região da axila. Como ajustar essas muletas? Num geral, sempre a região da manopla, a região de apoio, ela vai ficar na altura do nosso trocânter maior, que é o ossinho lateral do quadril. Tá? Então no meu caso, essa aqui eu já deixei ajustada para mim. Então, a manopla na altura do trocânter do quadril. E o meu cotovelo ele vai se aproximar numa flexão com o meu ombro relaxado de aproximadamente 30 graus de flexão, de 20 a 30 graus. Então não é algo assim para se manter ele aqui, ele relaxado, ele se mantém com aproximadamente 30 graus de flexão. Eu deixei a outra para a gente ajustar. Então aqui eu tenho uma um pouquinho menor, ó. Aí eu vou subir ela. Tá? No caso, só comprimir aqui o botãozinho e aí eu vou regular na altura da outra muleta que já está pronta para mim. Ok? Tá certo? Então ela ficou numa altura que seria a altura adequada caso eu fosse utilizar a muleta canadense. A axilar, ela daria um pouco mais de trabalho para eu arrumar, por quê? Porque eu teria que soltar os parafusos dela, tem também ela com esses botões de pressão, mas no caso dessa eu teria que soltar os parafusos. Eu vou regular também a manopla na altura do meu trocânter maior, que é esse ossinho na lateral do quadril. Para palpar mais fácil, eu posso palpar com os dedos abertos aqui da minha mão. Fica fácil para eu sentir do que com a ponta dos dedos. Então a manopla ficaria, ela subiria para essa altura e o apoio axilar, ele viria 3 dedos abaixo da axila. Então esta é a maneira correta da gente fazer o ajuste das muletas. A canadense, conforme eu orientei, manopla também aqui na altura do trocânter, porém o apoio de antebraço a gente não tem que se preocupar, desde que o paciente fique com uma flexão de aproximadamente 20 graus, a axilar o mesmo, tá? 3 dedos para baixo da axila, a manopla aproximadamente na altura do trocânter. Mas nós temos pessoas que às vezes têm a perna mais curta ou o braço mais longo, então o que vai valer realmente é esse apoio firme com a flexão de aproximadamente 20 graus lá do cotovelo, ok? Aí tem que ver proporcionalmente se a gente tem alguma variação de comprimento maior de perna ou de braço para poder fazer o ajuste que fique correto e que dê o apoio adequado. No caso do ajuste para deambulação, então para caminhar, a ponteira dessas muletas elas devem estar 15 centímetros na lateral do meu pé e 15 centímetros à frente. Essa é basicamente a posição da muleta para deambulação. Então se eu vou fazer uma marcha, eu vou proteger o meu membro inferior direito que eu operei, as muletas elas podem seguir acompanhando o movimento da minha perna direita. Então transpassando a esquerda, acompanhando a perna da direita, transpassando a esquerda, ok? Então voltando,
eu tenho uma abertura de aproximadamente 15 graus, lembra? É uma média, a gente não precisa ser isso à risca, tá? E 15 à frente, então 15 centímetros na lateral, 15 centímetros à frente. Toda vez que eu passar minha perna direita, minha perna operada, eu acompanho com as muletas, desta maneira. Correto? Se fosse o contrário, sempre acompanhando a perna esquerda. Pois bem, esses seriam os tipos de muletas, onde nós temos a canadense ou a axilar e os ajustes para a marcha. Estudos nos mostram que a marcha com sustentação de peso em 2 grupos, onde nós tivemos um primeiro grupo que iniciou o treino de marcha com uma descarga de peso total após 2 semanas. Estes pacientes, 35% deles evoluíram com dor patelofemoral. Ou seja, os pacientes que mantiveram as suas muletas por aproximadamente 2 semanas, por 15 dias, 35% deles, aí mais de 1/3, evoluiu com dor patelofemoral. Já num segundo grupo, onde esses pacientes já iniciaram com uma carga imediata da descarga de peso, apenas 8% evoluiu com dor patelofemoral. Ou seja, isso mostra pra gente, através de estudos científicos, que a descarga de peso precoce num pós-operatório imediato, ela é muito interessante. Isso reduz consideravelmente a dor patelofemoral. É claro que não sou eu que vou determinar isso para vocês agora, porque isso é relativo para cada caso. Cada caso é um caso e dependendo do ortopedista, do cirurgião que realizou a cirurgia, ele tem uma forma de trabalhar onde ele prefere segurar um pouco mais ou um pouco menos. Num geral, eu diria que se o paciente está com boas condições clínicas e ele consegue tolerar a descarga de peso no membro inferior operado, a gente vai otimizar isso descarregando o máximo de carga possível. Num contexto geral, o que nós temos é, na grande maioria dos pacientes, no pós-operatório imediato, eles iniciam com as 2 muletas, conforme a marcha que eu orientei para vocês, correto? Então, com as 2 muletas canadenses ou axilares, e após passada a primeira semana, os 7 primeiros dias, o paciente ele progride com uma muleta unilateral, ou seja, operou o membro inferior, o joelho direito, vai manter a muleta no membro superior contralateral, distribuindo a carga para a marcha, tá? Então a marcha, que seria uma marcha com apenas uma muleta, vai usar no lado contralateral, joelho operado à direita, muleta do lado esquerdo. Toda vez que se passa o pé direito para frente, o membro inferior operado, eu também toco a minha muleta no solo. E ela vai acompanhando toda a minha fase de apoio do membro inferior contralateral, né? Num contexto geral, o que nós mais acompanhamos na nossa prática clínica é esta orientação dos ortopedistas, tá? Descarga de peso total, que a gente chama de sustentação total de peso, após 2 semanas, primeira semana com 2 muletas, axilar ou canadense, segunda semana apenas uma muleta no lado contralateral. Mas, como eu mostrei, os estudos nos mostram que a descarga de peso, quanto mais imediata, quanto mais precoce ela for, menor as complicações de dor patelofemoral para esses pacientes, ok? Pois bem, nós fizemos todo o passo a passo, o paciente já se encontra lá por volta da segunda semana, pode ser que também não seja a hora de eu tirar a muleta desse paciente. Tudo vai depender dos sinais clínicos que ele apresenta. Pois, muitas vezes esse paciente pode ser que apresente ainda um déficit da extensão completa do joelho, da amplitude de movimento completa do joelho, ou seja, aquele paciente que está com o joelho ainda muito edemaciado, com aumento da temperatura, sinais flogísticos ainda muito presentes, sinais inflamatórios.
e o paciente não consegue esticar o joelho por completo. Ou seja, esse paciente me mostra que ainda é interessante eu manter a muleta com ele. Por quê? Se ele continuar andando com esse joelho fletido antes de eu ganhar a extensão total e eu tirar as muletas, isso vai me gerar mais dor patelofemoral. Por quê? Porque o joelho está em flexão, eu não consigo aquele efeito que nós chamamos aquele efeito terminal, que é o efeito parafuso do joelho, onde eu travo e tiro uma ativação do quadríceps. Ele vai manter o joelho fletido com uma resultante antero-posterior, aumentando a pressão patelofemoral. Então, para esses pacientes com déficit de extensão terminal do joelho, é interessante ainda manter a muleta após 2 semanas, caso eles não tenham a extensão completa. Força muscular de quadríceps, ou seja, o paciente fez o procedimento cirúrgico e no pós-operatório, como todos os pacientes, uma inibição artrogênica grande desse quadríceps. Tem uma inibição, a gente precisa trabalhar esse quadríceps. Começou a trabalhar o quadríceps, mas o paciente ainda está com déficit, não está conseguindo responder com um controle de quadríceps. Então a gente tem que repensar sobre a retirada, a sustentação total de peso para esse paciente. Será que é um momento? Será que não? Estabilidade postural. O paciente sem as muletas, ele consegue ter uma boa estabilidade ou ele ainda está muito inseguro, ele anda caminhando, segurando nos móveis, apoiando na parede. Então é importante o fisioterapeuta estar atento a esses sinais clínicos. Por quê? Porque talvez pode ser que não seja a hora ainda de dar uma sustentação total de peso. É melhor ainda trabalhar um pouco melhor com esse paciente antes de retirar a muleta, principalmente quando ele estiver na rua. Porque dentro de um ambiente controlado, como a clínica de fisioterapia, é uma coisa. Quando o paciente vai para fora, onde a gente tem um piso bem irregular, situações de outras pessoas passando ao redor, podendo, enfim, esbarrar nesse paciente, com certeza isso pode ser um fator para a gente repensar no desmame dele, precoce ou não, das muletas, tá? E o fator dor. Enfim, se quando ele apoia ele sente muita dor, essa dor é tolerável ou não? É uma dor insuportável? Os sinais flogísticos que ali acompanham, né? Os sinais inflamatórios. Então, se o paciente ele consegue descarregar peso precocemente, retirando as muletas, eu posso pensar em tirar também numa fase mais imediata, né? Visando que eu vou ter menos complicações de dor patelofemoral com esse paciente. Tá? Agora não, tirei as muletas e ele não está conseguindo caminhar porque a dor é intensa, ou seja, eu posso repensar realmente no desmame das muletas. Agora eu tenho um paciente que ele tem uma extensão boa, ele já está começando com um bom controle de quadríceps inicial, ele apresenta uma boa estabilidade postural sem o uso das muletas. E ele tem uma dor, porque ele vai ter dor, mas é tolerável, isso não impede o paciente de descarregar peso no membro inferior direito e ter uma marcha adequada, não ser uma marcha claudicante, eu com certeza já vou fazer o desmame desse paciente. Tá? Então, assim, o que eu costumo dizer, eu não sigo o protocolo, isso seria basicamente um guia. Para quê? Para a gente pensar nesses sinais e sintomas que o paciente apresenta e qual conduta que a gente vai tomar. É claro que nada é tomado com uma decisão parcial do fisioterapeuta ou somente do médico. É muito interessante uma integração entre os dois. O fisioterapeuta que vê o paciente ali diariamente já no pós-operatório e um médico que realizou a cirurgia, os procedimentos ou teve algumas complicações no intraoperatório. É muito interessante essa integração entre os dois, ok? Enfim, pessoal, é isso que eu gostaria de passar para vocês hoje. O treino de marcha num pós-operatório de LCA, não servindo como um protocolo, mas um guia para vocês se orientarem na tomada de decisões na prática clínica, ok? Deixo aqui então um grande abraço a todos que não são inscritos, inscreva-se no nosso canal, visite as nossas playlists, tem muita informação, muito material interessante para a pesquisa de vocês, ok? Compartilhe com seus colegas, não deixem de deixar o joinha de vocês aqui nesse vídeo e a gente se vê em breve. Até mais!